Vamos à palavra. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos dar sequência. Hoje já fazem 2 meses que estamos falando sobre oração. E nesta noite, por quem devemos orar? É o assunto, é o tema da doutrina. Por quem devemos orar? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 3, e depois o verso 8. Já fizemos esta leitura algumas semanas atrás, falando de tipos de oração, aplicando aí o verso 1. Mas a leitura também fala por quem devemos orar. Eu vou ler o texto, capítulo 2, versículos 1 ao 3, e depois o versículo 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá algumas orientações pertinentes e necessárias quanto às orações. As orações, de fato, são bênção. É uma arma poderosa que Deus coloca à nossa disposição e nós devemos orar. E aqui Paulo menciona por quem devemos orar. Nós não vamos nos ater apenas a este texto, mas há vários outros das Escrituras que indicam, que mostram, que destacam por quem devemos orar. Eu quero começar dizendo que nós devemos orar por Jerusalém. Às vezes, nos descuidamos e deixamos de orar pela cidade santa, pela cidade de Deus, pela cidade de Jerusalém. E a Bíblia recomenda-nos, no Salmo 122, versículo 6, de maneira direta e objetiva, que nós devemos orar por Jerusalém. Deve fazer parte da nossa rotina, do nosso hábito diário, no nosso altar de oração. Devemos procurar incluir a cidade de Jerusalém. É recomendação bíblica. Vejamos, Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. A Bíblia está recomendando, a Bíblia está nos orientando a que nós oremos pela paz de Jerusalém. E o mesmo texto
adverte, lembra, garante que aqueles que a amam prosperarão. Aqueles que amam Jerusalém, aqueles que amam o povo judeu, têm a garantia divina de prosperidade. Jerusalém, que ao longo dos séculos e dos milênios, tanto tem sofrido guerras, tanto tem sofrido ataques. Eu já li em determinado livro de história e arqueologia que Jerusalém já foi destruída 22 vezes. Destruída mesmo, literalmente. Mas ela ainda está de pé. Às vezes que Jerusalém foi destruída, invadida, Deus depois levantou pessoas para, através delas, levantar novamente a cidade de Jerusalém. Devemos orar pela cidade santa, Jerusalém, até porque Jerusalém hoje, na situação geopolítica no Oriente Médio, ela está cercada de inimigos. Existe até uma parte da cidade que é dominada pelos muçulmanos. Para quem não sabe, o lugar onde era o Santo Templo, aquele que foi levantado por Salomão, aquele que foi destruído e depois foi reerguido, aquele que foi reformado por Herodes durante 46 anos, o Templo Santo de Jerusalém, hoje é a mesquita da Cúpula Dourada, exatamente lá, no coração de Jerusalém, na Montanha das Lágrimas, no Monte Moriá, lá onde Abraão sacrificou seu filho Isaque em obediência a Deus. É exatamente naquela localidade que era o templo de Jerusalém, e agora é uma mesquita muçulmana. Mas nós devemos, enquanto igreja, orar pela paz de Jerusalém. Vocês sabem que oração é uma força. Oração é uma arma que Deus coloca à nossa disposição. Enquanto igreja, nós devemos sempre nos lembrar de orar pela paz de Jerusalém. Devemos orar para que Deus promova a paz naquela cidade, naquele povo. E o Salmo 122, versículo 6, ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Mas nós também devemos orar pela cidade na qual nós moramos. Ainda que não sejamos filhos da terra, como eu, mas nós devemos orar pela paz na cidade para onde Deus nos tem colocado. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Perceba que a mensagem de hoje, o foco é esse. Por quem devemos orar? Primeiro, devemos orar pela paz de Jerusalém. Segundo, devemos orar pela cidade para a qual Deus nos tem trazido. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
através do profeta Jeremias, o Senhor orientava o seu povo para que eles procurassem a paz da cidade para onde Ele nos tem transportado. Isto era para o povo daquela época, o povo de Deus, o povo de Israel, no caso, aqueles que estavam em Babilônia. Deus orientava para que eles procurassem a paz da cidade. Cada um de nós, como cidadãos desta terra, nós devemos procurar a paz da cidade. E se cada um fizer a sua parte, se cada um for um promotor da paz, a cidade terá paz. O texto fala: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Aí a segunda recomendação: e orai por ela. Nós devemos orar pela paz, devemos promover a paz e devemos orar pela cidade. No caso, nós devemos estar em oração pela cidade de Pedra Branca. Se na cidade de Pedra Branca houver segurança, nós teremos segurança. Se na cidade de Pedra Branca houver paz, nós vamos usufruir desta paz. A paz, no caso aí, no relacionamento interpessoal entre as pessoas. É claro que eu não estou falando aqui na paz, a paz com Deus, nem da paz de Deus, nem na paz em Deus. Nós estamos falando aqui de uma situação de tranquilidade numa cidade que também, além de ser fruto da ação do Estado, investindo em políticas de seguranças públicas, há também a ação da igreja orando pela paz. Sim, através da ação da igreja em oração pela cidade, Deus pode mudar um quadro. Deus pode mudar uma situação de guerra poderá tornar-se uma situação de paz. Uma situação de escassez poderá se tornar de fartura. Uma situação de calamidade poderá tornar-se numa situação de prosperidade. A Bíblia nos orienta a orar pela paz da cidade para onde Ele nos fez transportar. Devemos orar pela paz de Jerusalém, devemos orar pela cidade onde moramos, e de acordo com o texto de Paulo, escrevendo a Timóteo, a leitura que fizemos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ensina-nos que nós devemos orar pelas autoridades. Às vezes, em relação às autoridades, a pessoa faz de tudo, menos orar. Às vezes, até amaldiçoa as autoridades, mas isso não é bíblico. Isto não é correto. Para nós que conhecemos a verdade, para nós que temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, a nossa atitude em relação às autoridades é de estarmos orando por elas. Diz o texto sagrado: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens,
Aí ele especifica algumas classes: pelos reis e por todos os que estão em eminência. A partir do momento em que Paulo diz que nós devemos orar pelos reis, é porque naquela época a forma e o regime de governo era a monarquia. Mas no nosso Brasil, o regime e a forma de governo, pelo menos de acordo com a Constituição e com o último plebiscito, a consulta que foi feita à população, está mantido o regime presidencialista. Quer dizer, dentro do nosso regime de governo no Brasil, nós não vamos orar pelo rei, porque nós não temos reis. Nós devemos orar pelo presidente, independente de quem seja, independente do partido. Eu não sou filiado a nenhum partido político, e nem quero ser, e não tenho preferência partidária. Eu defendo princípios, eu não defendo pessoas. Não vou defender pessoas, eu defendo princípios. E qual é o princípio da palavra de Deus? É amaldiçoar o presidente? É não. O princípio da palavra de Deus é para que nós oremos pelas autoridades. Se a pessoa entende que a palavra de Deus é a verdade, se a pessoa compreende que os mandamentos de Deus são santos, são justos e são bons, qual é o nosso papel enquanto cristão? É orar pelos reis. No caso, é orar pelo presidente da República. Se ele for mal no seu governo, a população também está mal. Se ele, através das suas ações, promover a desordem e o caos na sociedade, nós também, como cidadãos, seremos atingidos. Então, qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? É amaldiçoar? Não. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Mas tem gente que prefere amaldiçoar e não abençoar. Mas isso é a contramão do que a Bíblia diz. A nossa tarefa é abençoar. Não tem mais e não tem menos. Tem o que a Bíblia diz. Não tem mais, não tem menos. Tem o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos orar pelos reis. Devemos orar por todos os que estão em eminência. Quem são aqueles que estão em eminência? São as pessoas do poder executivo, presidente, governadores, prefeitos. Quem são aqueles que estão em eminência? Aqueles que estão no poder legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Aqueles que estão em eminência no poder judiciário, a partir do mais alto comando, o STF, sem nenhum comentário. E por todos que trabalham no poder judiciário, executivo e legislativo, nós devemos orar por todos os que estão em eminência. A igreja, ela deve levantar mãos santas, sem ira e nem contenda. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o correto. O que a Bíblia diz é o que é justo. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas.
sem ira e sem contenda. Como é que a pessoa vai orar com o coração irado? Deus não irá atender. Como é que a pessoa vai orar vivendo uma vida de contenda, de conflitos, de querelas? Não. Nós devemos procurar ter uma vida condizente com a palavra, em harmonia com aquilo que a Bíblia estabelece. A Bíblia está dizendo que nós devemos orar pelos reis e pelos que estão em eminência. E por que devemos orar por eles? Versículo 2 do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vejamos, irmãos, a Bíblia traz o mandamento e dá a explicação. Devemos orar pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Há 60 anos atrás, quando uma ditadura sanguinária assumiu a ilha de Cuba, naquela época, há 60 anos atrás, mandaram matar, fuzilar os pastores. Tudo que era de pastor lá foi fuzilado. Foi colocado no pelotão e fuzilaram todos os pastores, todos os ministros há 60 anos atrás. Todas as igrejas lá foram queimadas. O terreno desapropriado. Fizeram uma verdadeira carnificina. Então, o que as autoridades fazem afetam direta ou indiretamente a população. Sim, é por isso que nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Olha o caos que acontece no país vizinho ao Brasil, a Venezuela, um país riquíssimo em petróleo, mas um país que está arrasado. Milhares e milhares de venezuelanos estão entrando nas nossas fronteiras, lá no Acre, lá no Amapá, lá no Amazonas, naquela região, Roraima, Rondônia. Então, direta ou indiretamente, o que as autoridades fazem afetam a população. É por isso que a Bíblia está dizendo que nós devemos orar pelos reis, devemos orar por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aí Paulo está dizendo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom aqui no texto, irmão? Nós orarmos pelas autoridades. O que é bom diante de Deus e agradável? Que nós oremos por aqueles que estão em eminência. Eu sei, às vezes a pessoa não toma o devido cuidado, aí conversa o que não deve, fala o que não convém. Há muitos anos atrás, um irmão lá em Fortaleza, do meu ciclo de convivência, ele estava numa repartição pública. Ele era, porque já não é mais, já faleceu, daquelas pessoas que falam tudo o que querem, e às vezes até o que não convém. Aí lá dentro da repartição pública, a fila estava demorando muito o atendimento, ele começou a esculhambar a prefeita de Fortaleza, naquela época, a Luziane Lins, faz tempo, viu? Aí depois que ele chegou em casa, 6 dias depois, chegou a intimação na casa dele. Chegou uma intimação para ele comparecer à justiça,
porque ele tolo, falando mal da prefeita, numa sala cheia de câmaras. Tudo que a pessoa faz ou diz é gravado, aí depois ele passou dificuldades porque falou o que não convém. Ainda que fosse verdade o que ele estava dizendo, tem verdade que não deve ser dita. Tem verdade que não convém dizer. Quem é prudente vai guardar silêncio. A Bíblia diz que o que é prudente guardará silêncio. Mas quem não tem prudência, fala o que deve, o que não deve, fala o que não convém. Tudo que está sentindo já verbaliza em palavras. E isso definitivamente não é bom. A Bíblia Sagrada fala no livro de Provérbios, capítulo 13. São recomendações para nós que são úteis se nós colocarmos em prática. Provérbios, capítulo 13 e o versículo 4. Aliás, versículo 3. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Aí eu posso até abrir um parêntese. E às vezes conserva até os dentes. Ou a dentadura. Se é que você entende o que eu estou dizendo. A Bíblia está dizendo: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. E às vezes conserva os dentes. Às vezes evita muita coisa, se guardar a boca. Quer dizer, se evitar de falar o que não deve. Se evitar de falar o que não convém. A Bíblia diz que aquilo que é dito no interior da casa será publicado no telhado. Às vezes o povo não diz que as paredes têm ouvido, tem não. Mas que a casa é parede com a outra. Aí a casa é pequena, é baixa, aí tem a acústica do som. Quando a gente fala, lá na esquina dá para ouvir. Imagina a outra casa, que é parede com a nossa. Aí a pessoa fala no interior da casa, aí vai ser publicado lá no telhado. Daqui a pouco o quarteirão todinho está sabendo o que se passa dentro da intimidade da família. Por quê? Porque não tem sabedoria. Porque não sabe guardar a sua boca. Mas a Bíblia está dizendo, Provérbios, capítulo 13 e o versículo 3. Meus irmãos, isto é um culto de doutrina, é um culto de instrução, de orientação. E doutrina, até onde eu saiba, são explicações das Escrituras, de como nós cristãos devemos agir e reagir, a maneira como nós devemos viver a nossa vida para a glória de Deus. Eu vou continuar no texto, Provérbios, capítulo 13 e o versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Se não bastasse a perturbação dos filhos, e às vezes o filho perturba. Se não bastasse a perturbação dos agregados, e às vezes os agregados perturbam. Se não bastasse os dissabores que às vezes a pessoa tem com os próprios familiares, a pessoa vai ter perturbações, porque fala o que não convém. Porque fala demais. E a Bíblia diz que até o tolo será tido por sábio quando ele se cala. Até uma pessoa que é tola, quando ela se cala, ela passa como sábia. Nós não precisamos estar dando a nossa opinião sobre isso ou se aquilo.
Às vezes a pessoa joga até uma armadilha, faz um comentário: irmão, o que é que você acha? Aí o irmão não tem prudência, vai dar a sua opinião. Irmão, eu não perdi nada para estar achando. Geralmente a minha resposta, para quem pergunta o que é que eu acho, eu digo que não perdi nada. Para achar tem que perder. A pessoa não deve estar dando opinião sobre tudo. Tem coisas que nós não precisamos opinar. Nós não precisamos nem falar. Nós não precisamos nem tecer comentário. Nós precisamos guardar silêncio. Mas o texto sagrado diz: isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por quem devemos orar? Devemos orar pela paz de Jerusalém. Devemos orar pela cidade para onde Deus nos tem transportado. Devemos orar pelas autoridades. Devemos orar pelos pregadores. Sabia? Nós devemos orar pelos pregadores. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. O pregador, o missionário, se dirigindo à igreja em Tessalônica, Paulo dizia: irmãos, orai por nós. Nós que pregamos a palavra, eu e os meus irmãos que estão aqui na minha retaguarda, nós precisamos da cobertura espiritual da igreja em oração. Às vezes, determinada pregação não é bem sucedida pela falta de oração de quem prega e pela falta de oração de quem ouve. Às vezes, a igreja faz tudo, menos orar pelo pregador. Menos ficar orando em espírito. E a igreja deve orar em espírito, para que Deus abra a porta da palavra, para que Deus dê a palavra com ousadia, como disse Paulo aos Efésios, com confiança àquele que está pregando. Nós devemos orar pelos pregadores. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Você sabia que na hora da pregação é um momento capital em que as hostes espirituais da maldade às vezes querem tirar a atenção da palavra? As pessoas ficam displicentes, desatentas. A mente é ocupada em tantas outras coisas, aí a palavra, ela não tem o livre curso. Veja o que Paulo está dizendo. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Quer dizer, a igreja tem um papel importantíssimo durante a pregação, orando pelo pregador, pelo mensageiro. Para Deus abrir a porta da palavra, não precisa orar pela palavra, a palavra já é abençoada. Não é orar pela palavra, a palavra é abençoada e é abençoadora. Nós temos que orar para Deus abrir a porta da palavra. Quem prega sabe que às vezes, na hora da pregação, o ambiente está embaçado. A pessoa sente aquele peso, aquilo travando. Isso aí não é nada mais do que a ação maligna. Mas a igreja deve estar em oração,
para que Deus abra a palavra, a porta da palavra, e que a palavra tenha livre curso. Cabe a nós estarmos em oração. Palavra ao teu servo, usa a tua filha, aquele que está pregando. A pessoa vai orando: Senhor, da palavra, usa, Senhor, manifesta a tua graça, a tua glória. Glória a Jesus, glória a Deus. Devemos orar pelos pregadores, para que Deus conceda a palavra com ousadia, a palavra com confiança, para que a palavra ela tenha livre curso. Devemos orar pelos enfermos. Se eu orar 100 vezes e Jesus não curar nem a primeira, eu vou continuar orando. Se eu orar 1000 vezes por um enfermo e nada acontecer, tantos e quantos apareçam, eu vou orar. Vai que numa oração Deus cura. Vai que numa oração Deus vai fazer o milagre. Qual é o nosso papel? É orar. Qual é a nossa tarefa? É orar. Devemos orar pelos enfermos. Devemos abençoar e não amaldiçoar. Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Está alguém entre vós doente? Verso 14 do capítulo 5 da epístola de Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame a ambulância. É assim, irmão, que diz na Bíblia? E o pastor é contra chamar a ambulância? É claro que não, eu não sou idiota. É para isso que nós pagamos impostos. É para isso que nós temos direito à saúde. Numa situação de emergência, é claro, evidentemente, nós vamos buscar socorro. Agora, primeiro, o socorro vem do Senhor, ou não é? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer quando estamos doentes? Não é pedir a Deus misericórdia ou não? É claro que é. Nós vamos orar. Minha esposa ore por mim, meu marido ore por mim, meu filho ore por mim. Ora, minha menina, quando era criança, colocou a mãozinha dela na minha cabeça. Jesus cura o papai, e ele curou o papai. Nós devemos orar, é a primeira coisa. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Não está mandando oferecer, é chamar. Quem é que vai chamar, irmão? É o doente, é o enfermo. Se ele está chamando é porque acredita. E se ele não puder chamar, ele manda alguém da família, da casa. Vai lá, menino, chama ali um presbítero, chama o irmão. Tem que chamar, irmão. Nenhum dos presbíteros e nem eu vai se oferecer, não. Acredito que eles não vão não se oferecer. Aqui tem 2, 5. Vocês vão se oferecer? Tem que chamar. O presbítero não vai estar se oferecendo, não. O presbítero está constituído na igreja com essa missão também. Esta é a missão: ungir o enfermo com azeite em nome do Senhor Jesus. Agora quem cura não é o azeite, quem cura é a fé através do nome de Jesus. Agora a Bíblia manda chamar os presbíteros da igreja para fazer a unção com azeite. E deixa eu dizer uma palavra: só quem pode única e exclusivamente fazer a unção com azeite dos enfermos são os presbíteros da igreja. Exclusivamente. Às vezes a pessoa anda com um balde de óleo
manda fazer a fila na igreja e sai jogando óleo no povo. Isso é heresia, e isso não tem fundamento. Às vezes a mulher anda com um galão de óleo para estar jogando óleo no povo. Negativo, coloque-se no seu lugar. Nós temos que fazer, como a Bíblia diz, quem faz a unção são os presbíteros, e a igreja diz amém. Amém. Está resolvido, é o que está na Bíblia. Às vezes pregadoras itinerantes já anda com a garrafinha no bolso, na bolsa, aí na hora da oração começa o mugango. As trapalhadas, fazendo aquilo que a Bíblia reprova, que a Bíblia condena. A Bíblia manda chamar quem? Os presbíteros. Nós temos, irmãos, que defender a doutrina. Nós temos que salvaguardar aquilo que está escrito na palavra. Eu já vi muitos absurdos nessa área, mas é ilegal, é heresia, é contrário às Escrituras. Quem acredita que a Bíblia é a verdade, diga amém. Pois eu vou ler de novo. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a unção não é da enfermidade, a unção é do enfermo, não é no local da enfermidade. Às vezes a pessoa não tem sabedoria, ou é mau caráter mesmo, aí quer se aproveitar até nessas situações em que alguém está com os olhos fechados, aí vai fazer a unção, mas a unção, irmão, é aqui na fronte. Não aceite outro tipo de unção, é aqui na fronte. Não é da enfermidade, é do enfermo, e não é o azeite que vai curar. Eu não conheço o azeite que cura, quem cura é Deus. É Jesus, é o seu nome, através da fé. E essas coisas, apesar de ser caras, mas nós precisamos estar dizendo. Porque tem gente que parece que depois de certo tempo desaprende, viu, irmãos? Aí nós temos que estar explicando aquilo que a Bíblia diz. Devemos orar pelos enfermos. Devemos orar pelos nossos inimigos. E não é a oração de feiticeiro. E como é a oração de feiticeiro? É para matar, é para amaldiçoar, é para espraguejar. Oração de feiticeiro não vale. Senhor, faz a obra. Tem que saber qual é a obra que está na intenção do coração humano. Pelo menos eu conheci uma que orava para Deus fazer a obra, e a obra era matar o marido. Até onde eu soube, ele já tinha 94 e parece que vai passar de 100. Bem feito para ela. Vai ter que lutar com ele até umas horas. Senhor, faz a obra. E qual era a obra? Era matar o velho. Aí essa obra aí, Deus não atende não. Esse tipo de oração aí é perdida, irmãos. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Eu não vou ler o 29, viu? Propositalmente, não dá para me ler e nem pregar sobre o 29. Porque a gente prega, há uma nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha é invisível e a nuvem de testemunha é visível.
Aí a nuvem de testemunha invisível são os anjos e são os demônios. A nuvem de testemunha visível são os crentes e são os descrentes. Então eu vou ler Lucas capítulo 6, versículo 27 e o 28. Aí o 29 eu deixo para quem quiser pregar, viu? Como é que diz Lucas 6, 27 e 28? Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aí já que nós estamos falando de oração, é só essa parte do texto que eu vou aplicar a nós, que nós devemos orar por aqueles que nos caluniam. O que é a calúnia? É a pessoa levantar um falso, dizer que a pessoa é o que ela não é, dizer que a pessoa fez o que ela não fez, dizer que a pessoa disse o que ela não disse. A calúnia pode se configurar um crime contra a honra, mas nós que somos crentes e queremos morar no céu, nós vamos orar por aqueles que nos caluniam. E quando a pessoa consegue orar até por aqueles que lhe caluniam, o nosso galardão será grande no céu. Mateus fala sobre isso e Lucas também da mesma forma. Finalmente, devemos orar uns pelos outros. A Bíblia recomenda: oremos uns pelos outros. Nós devemos orar pelos outros, para que os outros orem por nós. Todos nós somos carentes, somos necessitados das orações. Que nós possamos, amados irmãos, orar uns pelos outros. Orando uns pelos outros, nós estamos cumprindo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por quem devemos orar? Por Jerusalém, pela cidade onde Deus nos tem transportado. Devemos orar pelos enfermos, devemos orar pelas autoridades, devemos orar por aqueles que nos caluniam, devemos orar uns pelos outros. Oremos, oremos, oremos cada vez mais, para que Deus nos dê graça, nos dê força e nos dê capacidade para continuar seguindo na carreira que uma vez foi dada aos santos. É com oração que nós chegaremos até o final da nossa jornada. Quem recebe a palavra, diga amém.